homem ganhou os holofotes na Dinamarca por construir um submarino particular, mas essa fachada de engenheiro autodidata, na verdade, escondia um assassino frio e calculista. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar na entrega do conteúdo. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E se você quiser ver algum caso aqui no canal, deixe nos comentários. Agora vamos ao caso. Kim Wall nasceu no dia 23 de março de 1987, na cidade de Trelleborg, na Suécia. Ela estudou Relações Internacionais em uma universidade britânica e logo em seguida ela se formou em Jornalismo e Assuntos Internacionais pela Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos. Ela era uma profissional muito respeitada na Suécia por suas reportagens investigativas nos países nórdicos. Além disso, era uma mulher amada por seus amigos e familiares e era uma verdadeira referência para diversas pessoas que admiravam seu trabalho. No início de 2017, Kim entrou em contato com Peter Madsen para fazer uma entrevista sobre o submarino que ele projetou e ganhou o título de maior e mais moderno submarino particular do mundo. No dia 10 de agosto de 2017, Kim estava junto com seu parceiro, Ole Skoub, preparando uma festa de despedida, já que os dois estavam planejando se mudar para Pequim no dia 16 daquele mês. Mas ela recebeu uma mensagem de Peter a convidando para entrevistá-lo a bordo do seu submarino Nautilus. O submarino em questão foi construído ao longo de 3 anos por Peter Madsen em um grupo de voluntários e custou cerca de $200 mil. Ele era uma espécie de subcelebridade na Dinamarca. Peter chegou a frequentar a faculdade de engenharia, mas teria abandonado depois que achou que já tinha aprendido o suficiente para construir submarinos e foguetes. Um jornalista que escreveu uma biografia sobre Peter no ano de 2014 o descreveu como um homem zangado com Deus, que tinha dificuldades de lidar com as pessoas, um homem com ambições elevadas e que queria que tudo fosse feito do jeito dele. Kim ficou super animada por receber uma mensagem de Peter e concordou se juntar com ele no submarino por 2 horas. O embarque foi feito às 7 horas da noite do dia 10 de agosto mesmo, já que o apartamento de Kim e do namorado dela não ficava muito longe da área portuária da capital, que era onde o submarino Nautilus estava. Kim pareceu estar sorrindo e parecia estar relaxada na torre de comando do submarino, em uma foto que foi tirada cerca de 90 minutos depois do embarque, por alguém que estava em um navio que passou perto do submarino. Apesar do feito de Peter ao construir o maior e mais moderno submarino particular, não era nisso que Kim estava interessada, mas sim no foguete que ele estava planejando construir. Essa reportagem seria de grande importância para a vida profissional da repórter, que já tinha feito reportagens para o The New York Times, The Guardian, entre outros jornais de grande alcance, sobre a Coreia do Norte, o Pacífico Sul, Uganda e Haiti. Mesmo perdendo a festa de despedida do casal, ela não poderia deixar passar a oportunidade de fechar a sua estadia na Suécia com aquela reportagem. Chegando ao local, Kim mandou uma mensagem para o seu namorado, dizendo: "A propósito, ainda estou viva, mas vou descer agora. Eu te amo." Ele trouxe café e biscoitos. Essa foi a última mensagem que ela mandou, e após isso, o submarino nunca mais retornou. E foi aí que teve início um dos casos mais chocantes da Dinamarca. Por volta de meia-noite, Stoub começou a ficar alarmado e às 1h43 da manhã, ele decidiu ligar para a polícia e relatar o desaparecimento de sua namorada. Por volta de 10h30 da manhã do dia 11 de agosto, um helicóptero de resgate conseguiu fazer contato com Peter através de um rádio e observou o submarino naufragar em 30 segundos.
Peter foi resgatado e puxado para um local seguro por 4 pessoas que estavam pescando no local. Ele foi levado pelos pescadores para o porto de Dragor, onde foi recebido por repórteres. Então, ele descreveu os momentos finais do submarino e atribuiu um naufrágio ao tanque de lastro. Peter foi preso logo após o resgate, na Baía de Cold, sob acusação de homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Pois desde o início, a polícia acreditava que ele tinha afundado o submarino de propósito. No total, Peter deu 3 versões do que aconteceu. No início, ele disse que deixou Kim por volta das 10h30, perto do restaurante Halvandet, e não a viu desde então. O dono do restaurante disse que o local era coberto por câmeras de segurança. Então, ele entregou as imagens para a polícia. No dia 12 de agosto, durante uma audiência judicial, a polícia alegou que Peter tinha dado um novo depoimento com novas informações, afirmando que a jornalista tinha sofrido um terrível acidente a bordo, no qual ela havia sido atingida na cabeça com uma escotilha do submarino de 70 quilos. Então ele decidiu largar o corpo dela em algum lugar da Baía de Cold, cerca de 50 quilômetros ao sul de Copenhague. E durante essa audiência, Peter se declarou inocente. Essa informação foi confirmada no dia 21 de agosto, numa segunda-feira, quando um ciclista estava passando por uma praia e encontrou um torso na Baía de Cold. No dia seguinte, a polícia informou ao público que os braços e as pernas haviam sido cortados deliberadamente, ou seja, de propósito. Um teste de DNA foi feito e o DNA do torso correspondia com o da escova de cabelo e a escova de dentes da senhora Kim. A autópsia encontrou 15 facadas no torso, sendo que a maioria delas foram dadas na região da virilha. E na manhã da quarta-feira daquela mesma semana, o Departamento de Polícia publicou no Twitter que o torso pertencia à jornalista Kim. A mãe de Kim, Ingrid Wall, escreveu sobre a tristeza sem limites que a família estava enfrentando com a notícia que os restos mortais da filha foram encontrados. Ela escreveu: durante dias horríveis, desde o desaparecimento de Kim, recebemos inúmeros exemplos de como ela era amada e apreciada, como pessoa, amiga e jornalista. De todos os cantos do mundo, recebemos testemunhos de como ela conseguiu ser uma pessoa que fez a diferença. A advogada de Peter disse que ele ficou aliviado que o torso foi encontrado e que ele queria apenas que tudo fosse esclarecido. A polícia de Copenhague começou a reexaminar casos antigos que não foram solucionados, como a morte de uma garota japonesa de 22 anos, cujo torso foi encontrado no porto de Copenhague em 1986. Inclusive, a polícia acreditava que tinha um assassino em série atuando naquela região, porque várias garotas foram encontradas mais ou menos dessa mesma forma. Primeiro encontrava o torso ou alguma parte do corpo, mas eu não consegui achar nenhuma matéria mais completa ligando de fato esses casos ao Peter Madsen. Mas existe grande chance dele ser um assassino em série. E se tiver mais atualizações ou encontrar algum site, algum artigo confirmando isso, eu trago aqui para vocês. Durante uma audiência no dia 5 de setembro, a promotoria disse que a polícia encontrou vídeos no computador de Peter mostrando mulheres sendo assassinadas, e testemunhas disseram que Peter gostava de assistir vídeos de decapitação e ter relações íntimas praticando asfixia. O promotor Jacob Bush Jepsen disse no tribunal que nenhum vestígio de sêmen foi encontrado no corpo de Kim, mas foram encontrados nas cuecas que foram obtidas de Peter logo após a sua prisão. Durante o interrogatório, Peter negou ter ejaculado enquanto estava na presença da jornalista. Os promotores disseram que havia suspeitas que ele tivesse tendências psicopáticas. A defesa de Peter alegou que não existia provas físicas contra ele. E se a gente parar para pensar, realmente não existia,
porque ele foi inteligente o suficiente para afundar o submarino. No dia 6 de outubro, mergulhadores da polícia, juntamente com cães farejadores de cadáveres que foram fornecidos pela polícia da Suécia, encontraram 2 sacos plásticos na Baía de Cold, contendo a cabeça de Kim, pernas, roupas e uma faca. E 6 dias depois, uma serra foi encontrada na água. No dia 30 de outubro, foi a vez de Peter dar a terceira versão do que teria acontecido. Ele disse que a jornalista morreu a bordo por envenenamento por monóxido de carbono, enquanto ele estava no convés do submarino. Além disso, pela primeira vez, ele admitiu ter desmembrado o corpo dela. A justificativa dada por ele foi que a pressão a bordo do submarino despencou repentinamente enquanto ele estava no convés e Kim estava na sala de máquinas. O submarino estava cheio de fumaça de escapamento e ele não conseguiu voltar. Ele completou dizendo que quando finalmente conseguiu abrir a escotilha, uma nuvem quente atingiu seu rosto, quando de repente ele se deparou com Kim desacordada no chão. Ele se agachou ao lado dela para tentar acordá-la, dando tapinhas em suas bochechas. Depois, ele tentou empurrar o corpo dela para fora do submarino por mais de 1 hora, mas como não conseguiu, ele decidiu desmembrá-la. Uma autópsia foi realizada no torso de Kim e ficou comprovado que ela não tinha sinais de gases de exaustão em seus pulmões. E mais uma vez, a versão dada por Peter era desmentida. Além disso, de acordo com os exames, a causa da morte foi uma grande perda de sangue. Então, provavelmente, ela ainda estava viva quando começou a ser desmembrada. E isso é assustador só de imaginar. Entre os dias 21 e 29 de novembro, a polícia encontrou os braços de Kim na Bahia. No dia 16 de janeiro de 2018, Peter Madsen foi acusado de homicídio, manuseio indecente de cadáver e agressão sexual. A promotoria o acusou de ter torturado Kim Wall antes de matá-la por estrangulamento ou cortando a sua garganta. O julgamento teve início no dia 8 de março, no Tribunal de Copenhague. No dia 25 de abril, ele foi considerado culpado das 3 acusações e foi finalmente condenado à prisão perpétua. A defesa recorreu da sentença no dia 26 de setembro de 2018, mas o Tribunal Superior do Leste da Dinamarca manteve a decisão. No mês de agosto, também do ano de 2018, Peter precisou ser internado porque um garoto de 18 anos, que também estava preso, o atacou. Em setembro de 2020, em um documentário dinamarquês, Peter finalmente admitiu ter tirado a vida de Kim Wall. No dia 20 de outubro do mesmo ano, Peter conseguiu fugir da prisão depois de ter ameaçado o psicólogo da prisão com algo que parecia ser uma pistola. Aparentemente, ele teria fugido com um cinto de bomba. O esquadrão antibomba foi acionado e eles conseguiram deter o criminoso a 500 metros da prisão. Após sua morte, os familiares e amigos de Kim fundaram Kim Wall Memorial Fund com o objetivo de financiar repórteres para cobrir histórias com grande valor social. Em agosto de 2018, quando a morte dela completou 1 ano, foi organizada uma corrida e pessoas do mundo todo caminharam e correram em memória de Kim Wall. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei um caso muito interessante por envolver 2 pessoas que estavam na mídia. E além disso, o que me chamou muita atenção foi o fato do crime ter acontecido dentro de um submarino. Eu confesso que a minha pesquisa demorou alguns dias, mas não foi algo muito difícil de conseguir fazer esse roteiro, só que eu senti falta de várias informações. Então eu vou continuar pesquisando e caso eu encontre coisas interessantes ou complementos que valham a pena trazer aqui para o canal, eu vou estar trazendo na aba comunidade ou vou fazer um vídeo complementar a esse. Porque pelo que eu li, tinha uma pessoa agindo ali pela Dinamarca e Suécia do mesmo modus operandi
que Peter agiu. Então eu realmente acho que ele possa ser um serial killer. E se eu conseguir algo que prove essa tese, eu vou trazer aqui para vocês. E eu me despeço por aqui. Deixe nos comentários se você já conhecia esse caso e se eu deixei alguma informação importante de fora, ou esqueci alguma coisa, ou falei alguma coisa errada também. Deixe nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!